está se referindo quando escreve assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Vimos na semana passada, Pedro está exortando esses peregrinos que foram da sua terra para outra terra, saíram de um lugar para um outro lugar. Pedro está exortando esses irmãos a que definitivamente abandonem as paixões carnais. Quando eu falo de paixão carnal, eu estou falando de qualquer propensão exacerbada, exagerada, incontida, seja em qualquer área for, mas particularmente Pedro se refere aqui às paixões carnais da religiosidade pagã. Falei na semana passada que a religião pagã está muito ligada à sexualidade, muito ligada, de tal forma que os deuses pagãos eram sempre deuses nus, estavam sempre ligados à sexualidade. Os deuses gregos eram deuses vestidos, mas que também viviam na terra, tinham filhos com as mulheres, nasciam aqueles meio deuses e meio homens, que eram os Hércules, aqueles homens fortes, aquelas pessoas muito fortes. Então sempre a religiosidade pagã está intimamente ligada à sexualidade. Haja vista o deus Baal, que era chamado deus da fertilidade, que era um deus nu, que tinha um falo, um pênis imenso, como símbolo da fertilidade, e a sua deusa Asterote como a deusa nua, para mostrar que os pagãos eram prósperos e eram prolíferos quando eles adoravam esse deus. Assim também eram os deuses gregos, não somente os deuses antigos da Babilônia e do Egito, mas também os deuses gregos também tinham essa conotação de sexualidade, tanto deusas quanto deuses. Pedro está dizendo nesse versículo 11 que eles vinham dessa cultura, vinham dessa maneira de interpretar a religião. Agora eles haviam se convertido ao cristianismo. O cristianismo é uma outra maneira de enxergar Deus, é uma outra maneira de enxergar a espiritualidade, é uma outra maneira de enxergar o próximo, é uma outra maneira de enxergar a eternidade, é uma outra lente. É como se Deus trocasse a lente desses peregrinos pagãos e colocasse uma lente nova, uma lente cristã, através da qual eles veriam o mundo de uma maneira diferente. É isso que ele continua falando agora, que ele chama de procedimento cristão. Agora ele muda o assunto do versículo 12, dizendo que quando eles caminhavam, eles abandonaram, como nós vimos na semana passada, a vida fútil. Vida fútil é a vida vazia, a vida sem sentido, a vida que é um buraco. Então eles haviam abandonado essa vida fútil, essa vida vazia, esse buraco, e eles estavam praticando um novo estilo de vida, que era aquele que Jesus havia colocado no coração deles. Eles haviam se convertido ao Evangelho, haviam deixado seus países, suas cidades, os seus parentes, e eles estavam peregrinando, e enquanto iam peregrinando, eles iam fundando as suas igrejas, testemunhando o Evangelho, e de vez em quando alguns deles ficavam pensando certamente na sua religião antiga, e Pedro está dizendo que vocês se abstenham daquelas paixões velhas, aquelas paixões antigas, aquele modelo de religião que vocês tinham antigamente. Então ele vem para o versículo 12: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, enquanto esses peregrinos estavam caminhando, eles tinham contato, eles paravam em vários lugares, tinham contatos com vários outros gentios de cidades e até de países diferentes. Como é que esses cristãos agora estavam peregrinando quando entravam numa cidade, ou os ciganos, os nossos ciganos antigos, quem morou no interior sabe como é que os ciganos passavam, ficavam no lugar, faziam negócio, comerciavam, passavam, faziam suas tendas, mais ou menos assim. Esses cristãos eram peregrinos mais ou menos como os ciganos, mas eles tinham contato com pessoas, eles tinham que comprar, eles tinham que plantar, eles tinham que viver com outras pessoas do seu mundo. Como é
deveriam viver? Com culturas tão diferentes, com lugares tão diferentes, com pessoas tão diferentes, como que deveria ser o comportamento desses cristãos? Então Pedro diz no versículo 12, como deve ser ou deveria ser o comportamento desses cristãos. Jesus nunca quis que a sua igreja saísse do mundo. Aliás, o mundo é a seara na qual a igreja semeia. Jesus disse lá no Evangelho, capítulo 17, na sua oração sacerdotal, ele diz, versículos 15 e 16, ele fala o seguinte: Senhor, não os peço que tires do mundo, mas que os livres do mal. Não há como a igreja se isolar para ser igreja. A igreja foi feita para sair. Aliás, a palavra igreja, no sentido original da palavra, significa chamados para fora, chamados para vir e mandados para sair, chamados para fora. A palavra igreja, no original mesmo grego, significa isso. Então nós somos chamados por Cristo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e fomos mandados por Cristo, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Vinde e ide, vinde e ide. Então essa é o sentido mais basilar, mais primitivo da palavra igreja, aquela que vem a Cristo e aquela que sai por Cristo, para Cristo. Esse é o sentido da palavra igreja. Não tem sentido para o cristianismo, né, fazer um mosteiro, como queriam aqueles carmelitas lá do século 12, 13, 14, até agora tem, né? A igreja cair para dentro de um mosteiro. E a igreja fez isso naquela época, do século 12 em diante, para se purificar. E nós percebemos que complicou mais ainda, né? Ao invés de se purificar, ela se pecaminosou mais ainda, ficou mais pecaminosa, porque o contato com o mundo é que nos faz ver como eles são e como nós éramos antes de aceitar o Evangelho. O contato com o mundo é que nos mostra de onde Deus nos tirou. Então a igreja não foi feita para vir a Jesus e ficar com Ele. Não, foi chamada para vir a Jesus e sair para falar dele. Aquilo que temos falado nos domingos sobre o impacto da igreja na cidade. Então, Pedro está chamando esses irmãos para que tenham uma vida santa, que se abstenham das paixões carnais, né, aquilo que a antiga religião deles fazia. Agora Pedro está chamando a atenção para uma outra realidade, daqui do versículo 12. Versículo 12: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Olha lá onde ele está. Para que naquilo que falam contra vós outros de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, o que Pedro está dizendo é o seguinte: enquanto vocês estão caminhando, vocês estão vivendo no meio de gente estranha a vocês. Mantenham exemplar o vosso procedimento. O que Pedro está dizendo aqui é que as pessoas iriam, quando convivendo com a gente, observar a nossa vida. Porque o mundo, embora ele nos critique, ele nos ajuda a viver uma vida santa. Porque eles dizem: você não é crente? Por que você está fazendo isso? Por que você está falando isso? Normalmente, o próprio mundo onde nós vivemos, quando observa a gente alguma coisa incoerente que ele fala, ele cobra. Ele cobra. E isso nos ajuda a manter a nossa antena espiritual ligada com aquilo que é realmente cristão e com aquilo que é realmente sagrado. Então, o que eu estou dizendo para os seus ouvintes, os seus leitores,
eles mantenham exemplarmente o procedimento. Qual que é o exemplo que os cristãos devem ter? Esse exemplo que ele fala aqui no capítulo 1, versículo 16, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Esse é o exemplar procedimento que esses irmãos deveriam ter. Eles deveriam ser santos. Ou seja, vocês têm que ter um modelo de vida diferente do modelo do Deus pagão. A Bíblia diz que nós nos parecemos com Deus, aquele a quem a gente adora. Torne-se parecido com eles todos que o adoram. Você é a cara do seu Deus. Falei na semana passada que até o Deus da Bíblia pode se tornar o nosso ídolo. Falei semana passada sobre isso. Mas nós nos tornamos a cara do Deus que adoramos. Se você adora o dinheiro, você vai ter a cara do dinheiro. Se você adora a sua casa, você vai ter a cara da sua casa. Se você adora o seu carro, você tem a cara do seu carro. É impressionante como a gente se identifica com as coisas que a gente aprecia, ou que a gente admira, ou ainda mais, que a gente adora. Então Pedro está dizendo que nós devemos manter, os cristãos deveriam manter um exemplar procedimento dentro da comunidade. E ele fala exatamente isso, no meio dos gentios, no meio dos pagãos, porque é lá que nós devemos estar mais cuidadosos com a nossa vida espiritual. Não que a gente tenha que ficar preocupado mais com eles do que com Deus, mas o nosso procedimento vai dizer para eles quem é o nosso Deus. O nosso estilo de vida vai dizer quem é o nosso Deus. Você pode, como os fariseus que apregoavam uma religião externa, que era o Deus de Israel, mas na verdade eles viviam um Deus interno. Havia uma esquizofrenia na cabeça desses fariseus, porque eles falavam daquele Deus, falavam daquele Deus, falavam daquele Deus, e dentro do coração vivia um outro Deus, vivia outro Deus. Imagina o conflito que havia na cabeça daquele povo. Eles tinham um Deus que professavam e um Deus que praticavam. Então, de alguma forma, os não cristãos vão começar não somente ouvir o que nós falamos, mas sobretudo ver o que nós fazemos. Como dizia o grande bispo de Hipona, Santo Agostinho, ele falava assim que as palavras convencem. É possível que você seja uma retórica tão poderosa que a sua palavra convença. As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Então, nós pregamos para os gentios muito mais por aquilo que fazemos do que por aquilo que falamos. Muito mais. Não que não precisemos falar. Não que não precisemos. Mas pregamos muito mais por aquilo que fazemos do que por aquilo que falamos. Eu conheci um senhor lá em Tatuí, e um outro presbítero me contou a história dele. É um advogado bem sucedido na cidade, muito bem sucedido. Ele tinha uma esposa cristã, no caso presbiteriana. E todo dia, durante muitos anos eles foram casados, e sempre a mulher dele, lembra que tinha o rádio que ficava na cabeceira da cama? Acho que vocês não se lembram. Ficava lá o rádio na cabeceira da cama, e ela sempre colocava, estou vendo muita gente rindo, dizendo, olha, sim, mas com medo de guardar a idade, mas é verdade, não é? A Clarinha nunca viu falar isso, né? A rádio na cabeceira da cama, imagina, tá no celular ali falando, né? Bom, e ficava esse rádio na cabeceira da cama, e ela sempre lia a Bíblia à noite, e deixava a Bíblia aberta. E ela percebia que ele nunca, a Bíblia ficava do mesmo jeito, não mexia. Depois de 30 e poucos anos de casado, ele acordou numa manhã de domingo e disse, fulano, eu quero ir para a igreja com você. Você é da igreja comigo? Você nunca se interessou por isso. Eu deixei a Bíblia aberta quantas vezes? Você nunca leu o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João? Ele falou assim, eu sei que tem 4 evangelhos, mas eu não li o 4, eu li o 5º. Mas qual que é o 5º evangelho? A sua vida.
vão para a igreja. De uma certa forma, ele está observando a vida dela se aquele cristianismo que ela pregava era o cristianismo que ela tinha dentro do coração, era o cristianismo que ela de fato professava, é aquilo que ela vivia. É interessante o que Pedro está falando, porque isso acontece e muito, sobretudo quando a gente tem mais aproximação no caso do trabalho, muito isso, no caso da escola, muito isso, no caso da vizinhança, muito isso. Quando a gente tem mais proximidade com as pessoas, eles observam com mais acuidade, com mais detalhe, com mais profundidade o nosso procedimento. É isso que Pedro estava falando. Muitas vezes vocês não vão poder falar porque vocês são cristãos. Nós vamos ver depois por quê, tá? Nós vamos dar uma olhada. Eles vão observar vocês e vocês não vão poder falar. Vocês vão ter que engolir, porque vocês são perseguidos. Vocês são párias da sociedade. Vocês vivem na periferia da sociedade. Mas eles vão olhar para vocês. Não tem dúvida, eles vão olhar para vocês. Não sei, mas é possível que, sem querer querendo, como diz o filósofo Chaves, sem querer querendo, vocês estão escrevendo um quinto evangelho. De alguma forma, o seu amigo, a sua amiga, seu vizinho, seu colega, de alguma forma ele está lendo, ele está observando a sua vida. Quanto mais próximo, ou seja, no trabalho, na escola, etc., você for daquela pessoa, mais oportunidade ela vai ter de ler esse evangelho, que ela não lê na Bíblia. Notem bem, este cânon sagrado, a Bíblia como ela é hoje, Mateus, Marcos, Gênesis, ele só foi compilado depois do segundo século. Não tinha Bíblia. Pregar a Bíblia como eu não tenho Bíblia. Só depois do segundo século é que os pais da igreja compilaram esses textos isolados, que eram os originais, compilaram esses originais e formaram o cânon bíblico, isso que temos hoje. Pergunto, como é que essa igreja viveu 200 anos sem Bíblia? Como é que essa igreja pregou 200 anos sem Bíblia? Se não pelo testemunho oral, por aquilo que Jesus havia feito na vida deles. Então Pedro está falando, chamando a atenção dos seus amigos, irmãos na fé, para que eles caminhassem, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio do gentio. É lá. É lá que a coisa pega. É lá que a porta torce o rabo. É lá que a coisa pega mesmo, ali onde as imagens do computador do amigo, as palavrinhas da amiga da escola, as piadas, as coisas vão entrando dentro da gente. É ali que nós temos que nos tornar refratários, imunes, por causa da santidade do nosso Deus em nós, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Bom, se eles tinham que ter uma vida santa como tinham, eles precisavam ser santos, começando o vosso pai. Vocês tinham um pai pagão, o Deus de vocês era pagão, era o Baal, era um Zeus, era uma Isis, era um Osíris. Vocês tinham um Deus pagão. Concordo que vocês tinham uma vida assim, que vocês faziam como Deus pagão de vocês ensinava e era. Agora vocês têm um Deus santo e vocês têm que viver uma vida santa, começando com o vosso pai. Então Pedro está dizendo, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio do gentio, para naquilo que fala contra vós como de malfeitores. Mas como, pastor? Se eles deveriam viver uma vida igual a Deus, testemunhar igual Jesus testemunhava, como eles serão chamados de malfeitores? Note, o cristianismo desde o começo foi chamado de malfeitor. Malfeitor. Haja vista a partir
do seu próprio fundador, Jesus Cristo. Por que Jesus morreu? Não segundo a vontade de Deus, mas por que os homens levaram Jesus à cruz? Porque ele estava causando uma insurreição. Ele era um insurreto. Ele estava causando uma insurreição dentro de Judá, lá em Jerusalém, lá na Palestina. Porque ele dizia ser o Senhor. Ele estava sublevando o poder romano. Ele estava fazendo uma oposição ao poder romano, subvertendo o poder romano. Ele era o Senhor. E no entanto, no tempo de Jesus, só havia um Senhor no mundo, que era o César. Seja qual César for, o Augusto, o Nero, o Diocleciano, o Vespasiano, qualquer um, eles tinham a plena certeza que eles vinham de Deus, que esses Césares eram iluminados pelo grande Deus. Eles vieram de Deus, eles eram filhos dos deuses, eles eram imortais, mais ou menos como o Papa hoje, guardando a distância, guardando a diferença. Mas os romanos, os católicos romanos, veem o Papa mais ou menos assim. Eu nunca fui romano, mas a gente percebe pelo modo que eles olham, pelo modo que eles chegam perto, que não chegam também, dá uma nítida sensação que ele não é humano plenamente. Se tocar, é capaz de sair fogo. Então, esses Césares, eles eram mais ou menos assim. Eles eram poderosos e eles se julgavam donos do mundo. Tanto que o Nero, o César, rasgou a barriga da sua mãe para que ele pudesse ver de onde ele tinha vindo. Não é por isso que chama cesariana, não, né? Mas é assim. É por isso que chama cesariana, porque o César abriu a barriga da sua mãe, o Nero, para que pudesse ver de onde ele tinha vindo. Porque ele era o Senhor da vida, inclusive da vida da sua mãe. Ele teve que fazer uma cesariana para saber de onde que o César veio. Então, esses peregrinos também, eles eram malfeitores, porque eles se opunham ao status quo político da época. Eles diziam: César não é o nosso Senhor, César é o imperador do mundo, mas o Senhor nosso se chama Jesus Cristo. Por isso que eles morreram, muitos deles morreram. Por isso que aqueles cristãos eram jogados na arena de Roma, porque eles diziam que Cristo era Senhor. O que estavam querendo dizer? Eles estavam causando uma insurreição. Quanto mais pessoas aderiam ao cristianismo, mais crescia a força de oposição a César. Estava claro. Como é que o César entendeu que estava falando de um senhorio espiritual? Absolutamente não. Ele está falando de um senhorio político, porque Deus havia prometido a Davi que ia mandar o filho dele, que ia reinar para sempre. Quem reina para sempre senão César? Então, quanto mais cristão aderia à fé, pessoas aderiam à fé, quanto mais pessoas aceitavam o cristianismo, mais o governo romano ficava encurralado, e aquilo crescia como uma praga. E mais ainda, eles não só causavam insurreição, Jesus foi contra o próprio Deus de Israel. Quem mais perseguia os cristãos eram os próprios hebreus, porque eles diziam que tinha um homem que veio à terra, nasceu em Nazaré, em Belém, criado em Nazaré. Ele dizia ser o Filho de Deus, ele dizia ter o mesmo status espiritual de Deus, a mesma natureza de Deus, a mesma espiritualidade de Deus. Como que um homem pode ser filho de Deus, sendo que o Deus de Yahvé é o único Deus? Como é que pode ter Deus? Dois. Ele está pregando contra, inclusive, a nossa religião monoteísta. Os gregos achavam muito estranho o Deus cristão. Eles achavam que o Deus cristão era uma besta, um animal, uma fera, uma besta, que tinha 3 cabeças. Uma cabeça era o pai, uma cabeça o filho,
uma cabeça do Espírito Santo. Eles achavam uma aberração o Deus cristão. Era um Deus tricéfalo. Como é que você pode ter 3 pessoas distintas numa só essência? Só se for uma besta que tem um corpo, que tem uma essência animal ou humana, uma besta qualquer, e sai da essência, tronco dessa besta, saem 3 cabeças distintas. Eles achavam uma aberração o cristianismo. Além de ser uma sublevação a César, uma sublevação à religião hebraica, era uma ignorância assim descabida. E mais, eles diziam, por isso que ele fala, o que falam de mal contra vós como malfeitores. Pedro fala, eles falam que vocês são malfeitores. Olha o histórico que vocês trazem na vida de vocês, na sociologia de vocês, na espiritualidade de vocês. Olha o que vocês trazem. E mais, eles diziam que os cristãos eram canibais. Por quê? Todo culto que eles faziam, os cristãos faziam, eles pegavam um pão e aquele pão se tornava no corpo de Cristo. Eles comiam a carne do Deus deles, literalmente, como os romanos fazem até hoje, os católicos romanos. E eles pegavam vinho e aquele vinho se tornava sangue real. Eles eram hematófagos, comedores de sangue, sarcófagos, comedores de carne, teófagos, comedores de Deus. Eles eram canibais. Assim é que os cristãos eram reconhecidos até o ano 325, quando da conversão de Constantino ao cristianismo, quando aquele imperador romano se torna cristão, se converte ao cristianismo. Até aquela data, até o 3º século, entrando para o 4º, o cristianismo era uma religião de malfeitores, de sublevadores, de insurretos, de revolucionários. Assim é que eles eram vistos no mundo em que eles viviam. Assim os nossos pais cristãos eram vistos no mundo em que eles viviam. Então, Pedro está falando exatamente disso, dessa realidade. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como malfeitores. Olha, Pedro tinha toda a razão, porque Pedro também sofria essa mesma pecha. Pedro também morreu pela mesma razão lá em Roma, diz a história, de cabeça para baixo, porque ele não tinha a honra e nem o mérito de morrer como o Senhor dele. Ele morreu queimado de cabeça para baixo, na cidade de Roma. Pedro também sofria isso, ele sabia o que era passar por isso, ainda mais sendo hebreu. Seus irmãos hebreus perseguiam mais ainda. Por isso que todo o Novo Testamento, tanto lá em Corinto como na região da Galácia, eram os irmãos hebreus que fustigavam Paulo, que espremiam Paulo, que criticavam ele, que zombavam dele, que queriam tirá-lo do cristianismo. Os hebreus nunca engoliram de fato o cristianismo puro como ele era, puro, nunca engoliram, porque no capítulo 15, naquela discórdia lá contra a circuncisão de gentio, não, no capítulo 15 de Atos, Paulo foi até Jerusalém para discutir esse problema. E Tiago e os apóstolos se reuniram, depois chamaram os presbíteros e anunciaram a multidão. Na verdade, o Tiago disse que eles não precisavam circuncidar, mas deveriam deixar a carne sufocada e o sangue. Notem que mesmo aceitando o cristianismo não foi aceito em toto, como Paulo entendia o cristianismo de verdade, puro como ele era. Os hebreus nunca engoliram de fato todo o cristianismo como ele era. Tinha que colocar sempre um adendo, uma cláusula a mais para dignificar o cristianismo, porque parece que o cristianismo por si mesmo não era tão digno. Era preciso guardar o sábado, era preciso deixar de comer, ou era preciso de ir no culto no domingo, ou na igreja de Macedo, ou fazer campanha, ou aí um monte de coisa. Parece que o cristianismo por ele mesmo não é suficiente. É a religião do mérito, é a religião da alta
autossuficiência, porque a suficiência não é de Cristo, é dele, mas eu tenho que dar um brilho, um plus a essa suficiência, tenho que dar um algo mais a essa suficiência, para que realmente eu seja tido como cristão. Haja vista a coisa da circuncisão, eu tinha que aceitar a Cristo pela fé, mas eu tinha que ser circuncidado. Paulo estava dizendo ou circuncidado ou fé, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ser circuncidado, não há problema nenhum, ser judeu, eu sou circuncidado, mas não vai dizer que a circuncisão vai acrescer qualquer coisa à salvação ou à fé. O próprio, porque ele também era o Senhor, ele não guardava o sábado, ele foi contra o tempo, ele dizia ser filho de Deus, tudo errado. Esse cara era palha. Os seguidores dele também eram do mesmo jeito. Como diz Paulo em Romanos 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Os seguidores de Cristo se parecem com Cristo. Olha, se todo mundo onde que você conhece aplaude, alguma coisa está errada com o seu cristianismo, porque de alguma forma a nossa vida há de fustigar o coração do ímpio que não conhece a Deus. Ou ele vai ficar muito curioso, ou ele vai ficar muito furioso. De alguma forma, o nosso cristianismo, puro cristianismo, há de fustigar a alma daqueles que convivem com Deus. De alguma forma, ou para o bem ou para o mal. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam de mal contra vós outros como confeitores, observando-vos. Olha que essa palavra observando-vos é a mesma palavra para bispo. Bispo é presbítero, tá? Bispo é pastor, bispo é superintendente, bispo é ancião, tudo sinônimo. Observar, a palavra observar no sentido nosso de presbiteriano vem da palavra bispo, episcopos, ou seja, escopo é visão, né? Telescópio, escopo é visão. Episcopo é aquele epi por cima, isto é, o episcopo, o presbítero, é aquele que acompanha o seu rebanho, não só acompanha fisicamente, observa o seu rebanho. Não sei se vocês notaram na ceia, toda a ceia eu fico de olho aberto, eu não fecho o olho, vocês olham, eu sou crente, vocês sabem. Por que eu tenho que ficar de olho aberto? Eu sou um episcopo, eu tenho que observar no meu rebanho o que está acontecendo. Essa é a minha obrigação como bispo, de onde vem a palavra supervisor. Supervisor. Então, agora olhando no sentido que Pedro está falando aqui, essas pessoas serão uma espécie de supervisores nossos. Eles estarão aferindo ou conferindo o nosso procedimento. Saibam que eles estão supervisionando, saibam que eles estão olhando. O primeiro tropeço que você der, não falei? Ou talvez o outro está dizendo: o que essa pessoa tem que era tão igual a mim, na roupa, na língua portuguesa, fala tão mal português quanto eu, essa língua a gente não fala certo de jeito nenhum. Ele tem a mesma língua minha, vive no mesmo trabalho, veste a mesma roupa do que eu, mas por que ele é tão diferente? Há outros também que vão supervisionar, episcopos supervisionar, vão observar vocês também no desejo de encontrar a verdade. Porque se vocês não pensam, as pessoas observam, as pessoas pensam sobre religião, até um ateu pensa sobre religião, todo mundo pensa sobre Deus, e de alguma forma eles estão pensando quem é o seu Deus, eles estão observando quem é o seu Deus, como é que vocês vivem, por que vocês procedem assim? Não é no modo só de vestir, que seria normal, mas no modo como nós somos na essência, não no Deus que nós professamos, mas no Deus que nós vivemos. Então, para que esses gentios, observando o vosso procedimento como malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Olha, eu ouvi algum tempo atrás,
Mas passou essas febres, doenças. Dentro da igreja protestante presbiteriana, alguns pastores presbiterianos até bons teólogos dizendo: olha, nós não precisamos de fazer boas obras, nós vamos pregar o Evangelho e deixe que os espíritas façam boas obras. Isso é uma coisa mais maluca. Alguns colegas meus no Brasil se revoltaram contra isso, porque como que eu posso ser cristão e não fazer boas obras? Se você abrir a Bíblia aí em Efésios 2:10, diz: nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. A conversão não é uma boa obra de Deus para mim somente, ela tem que ser uma boa obra através de mim para os outros. Assim como Deus é gracioso para comigo, eu devo ser gracioso para com o próximo. Isso é boa obra. Assim como Deus é misericordioso para comigo, eu devo ser misericordioso para com o próximo. Isso é boa obra. Assim como Deus é perdoador para comigo, eu também devo perdoar o meu próximo. Isso é boa obra. Nem estou falando ainda de atos que depois tem que se tornar em atos. Os cristãos devem fazer a boa obra, seja tanto ela de perdão, de misericórdia, de graça, como de doar, de dar. Ele tem que fazer com melhor excelência do que, por exemplo, um espírita. Notem como os espíritas fazem boas obras, e eles fazem por alguma razão que não é a nossa razão. A razão por que os espíritas fazem boas obras é para a salvação, que eles precisam ser salvos, e ele faz uma coisa boa, tira o pecado, faz outra, é uma salvação meritória. Nós não cremos assim. Eles têm interesse de fazer boas obras. Nós não temos interesse em fazer boas obras nesse sentido. O nosso interesse em fazer as boas obras é o que diz Pedro aqui. Olha o que ele fala: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Nós fazemos boas obras só para isso, não para que as pessoas nos vejam como bondosos, porque não somos bondosos por natureza. A bondade que é em nós, ela não é direta, ela é indireta, ela é dada a nós através da obra de Jesus Cristo. E Tiago tinha muita razão em dizer em sua carta que a fé sem obra, ela é morta, ela só é nominal, que Tiago está dizendo, ela só tem verniz, mas ela não tem essência. Tiago estava dizendo: então você diz que tem fé, mostra a sua obra. Claro que ele está escrevendo para judeu, tá? Para hebreu, no outro contexto, mas Tiago tinha toda a razão. Os hebreus, mesmo os hebreus cristãos, para os quais Tiago escrevia, estava dizendo: vocês estão fazendo igual aos seus pais. Vocês se locupletam, se enriquecem, e os gentios estão passando fome. Então mostra a fé que vocês têm com obras. Nós queremos mostrar as nossas obras não por causa de nós mesmos. Nós somos feitos para praticar boas obras. Por isso que Jesus nos deixou aqui na terra, para que as nossas obras afetassem positiva ou até negativamente os outros. Mas eles fazem diferença da gente. Nós temos que ter a excelência dos atos de Cristo. O que é isso, pastor? É fazer as coisas com a excelência dos atos de Cristo. O que é isso? O grande problema é que nós somos pecadores, não somente porque fazemos as coisas ruins, mas isso também. Não somos pecadores só porque deixamos de fazer o bem. Também é pecado, é omissão. Mas também quando não fazemos, ou quando fazemos as coisas boas, mas não com a excelência de Cristo. Pastor, então não tem jeito, não, com a excelência de Cristo não tem jeito, mas pela fé nós podemos fazer.
o Senhor vai aceitar lá no céu, através de Cristo, as nossas boas obras de todo o coração para a glória dele. Mas se não fosse através de Cristo, mesmo assim Deus não aceitaria, porque ela não é perfeita. Vou mostrar para vocês como é que é fazer as obras com excelência de Cristo. Suponhamos que você está na sua casa e bate a campainha e alguém, a senhora, o senhor, alguém, um transeunte qualquer, peça um copo d'água. Você pega um copo d'água, mas suponhamos que Jesus estivesse com você, lá na sua casa, fisicamente, porque espiritualmente ele está, e ele pegasse um copo d'água e dissesse: você tomou água comigo, meu irmão? Agora eu vou te dar a minha água. E ele toma. Eu pergunto: a essência daquele ato meu é igual a dele? Nunca. Porque mesmo eu fazendo as boas obras, com ele perto, ainda nela existe imperfeição. É como um ouro que você depura, 12, 18, 24, sei lá quantos quilates. Quanto mais você vai depurando, mais você vai achando impureza, e por isso fica ficando mais puro. Assim também são as nossas obras. Agostinho, ele tinha razão de dizer, eu cito muito Agostinho, porque a nossa igreja reformada é agostiniana. Agostinho dizia: as obras humanas meritórias sem Cristo, elas são demoníacas, porque elas não são feitas para Deus, elas são feitas para comerciar com Deus, para fazer uma troca com Deus. E Agostinho diz: isso é a pior coisa que você faz, porque elas não são feitas pela fé, elas são feitas para uma barganha com Deus. Esse tipo de obra, Agostinho diz, ela é demoníaca, porque ela diminui o mérito da cruz, ela apaga o brilho da cruz, ela tira o poder de Jesus Cristo na minha vida, para que pela fé eu possa praticar boas obras. Que diz Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 16, assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Olha, em última instância, toda a nossa vida deve ser concentrada nessa última frase: glorifique a Deus. Por isso que eu estava dizendo, que Agostinho dizia que a nossa obra sem essa visão, ela é demoníaca. Deus não aceita, isso é uma blasfêmia contra o mérito de Cristo na cruz. As nossas obras são feitas para que glorifiquem a Deus. Então, às vezes eu falo uma coisa na escola, na minha classe, eles ficam meio assustados. Primeiramente, nós não pregamos o Evangelho. Primeiramente, nós não pregamos o Evangelho para que as pessoas sejam salvas. Primeiramente, não. Nós pregamos o Evangelho, primeiramente, para que as pessoas glorifiquem a Deus. Que dia? Lá naquele dia. Tanto o salvo quanto não salvo, tanto o eleito como o eleito. Eles têm que glorificar a Deus, eles têm que dizer que Jesus é Senhor. Todos nós, perdidos e salvos, temos que dizer que Jesus é Senhor, que nós ouvimos o Evangelho, nós rejeitamos o Evangelho, ou nós aceitamos o Evangelho. Ou seja, tanto o salvo quanto o ímpio hão de glorificar a Deus. Em primeira instância, Cícero, por que você prega? Não para que todos sejam salvos, porque eu sei que não vão. Eu não sei quem, mas nem todos vão. Jesus disse: muitos serão chamados, poucos escolhidos. Nem todos eu sei. Nem para que todos sejam salvos, mas para que todos possam dizer naquele dia: Jesus Cristo é Senhor. Essa é a primeira coisa que nós temos que ver quando vivemos evangelizando. E também, a primeira coisa é quando nós vivemos como cristãos. A nossa santificação não pode ser um culto à nossa perfeição. Eu estou ficando melhor, então olha para mim. Não pode ser um culto. A nossa santificação tem que ser um altar de gratidão, de adoração, de glorificação a Deus. É por isso que nós vivemos para a glória de Deus. Ele está dizendo para que eles, quando disserem que vocês são malfeitores,
e começarem a observar, começarem a supervisionar, episcopos, ou supervisionar, observar, eles vão dizer: olha, nós podemos até falar que eles são, mas eles não são, não, eles são diferentes. Nós temos que engolir. Eles são diferentes da gente. E mesmo que alguns aceitem que venham, glória a Deus por isso, nem todos virão, mas todos hão de glorificar a Deus no dia da visitação. Isso não quer dizer que todas as pessoas vão ser salvas. Dia da visitação aqui, que Pedro chama, é o que ele diz no capítulo 1, várias vezes, né? Ele fala no último dia, no dia do juízo. Ele dá vários títulos para essas palavras dele. Ele fala sobre o último dia, fala sobre o dia da visitação, o dia que ele vai voltar. Várias vezes no capítulo 1 ele diz sobre esse assunto no último dia. Aqui Pedro chama do dia da visitação. A visitação é o dia em que os homens estarão diante de Deus, quando Jesus vier julgar a terra. Isso que Pedro chama de dia da visitação. E os cristãos e não cristãos estarão lá. Mas eles farão uma coisa em comum: tanto o cristão como o não cristão vão professar que Jesus Cristo é Senhor, um com toda alegria no coração, com todo gozo, contentamento, o outro com toda desgraça e angústia. Mas ambos vão glorificar. Então essa é a razão pelas nossas boas obras. Claro que nós vamos ser um galardão, isso é outra história, mas o meu primeiro sentido de fazer as coisas boas acontecerem na terra é para que Deus seja honrado através do seu povo. Existe um povo santo, como diz no capítulo 1, sede santos porque eu sou santo. Existe um povo santo que tem procedimento santo, e isso de alguma forma afeta a sociedade, afeta a cidade, afeta a vizinhança, vai afetar, não tenha dúvida. E eles então glorifiquem a Deus no dia da visitação. A razão primeira, porque vivemos uma vida santa, é para que os pagãos, ou os ímpios, ou os gentios, que podem até zombar da gente, podem até zombar de vocês, podem até zombar de mim, mas eles vejam que há alguma coisa diferente em mim. Quem sabe alguns deles irão para o Evangelho quando olharem e começarem a ler o quinto Evangelho, né? O quinto. Não leem Mateus, Marcos e João, mas pode ler Cícero, Tomara. Quem sabe, lendo esse Evangelho, eles possam se converter. Então, que possamos atender o chamamento de Pedro para uma vida de santidade. Versículos 11 e 12, vamos ler juntos? E assim a gente termina nosso estudo dessa quarta-feira. Capítulo 2, 1 de Pedro, 11 e 12. Vamos ler juntos? Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. E realmente a gente tem essa vida muito mais do que eticamente correta, essa vida impactante, essa vida atraente, né? Essa vida diferente, para atrair pessoas, como a luz na fazenda atrai os insetos que vão chegando. A gente possa ser essa luz para atrair as pessoas a ouvirem de Cristo, ouvirem falar do amor de Deus, porque nos cabe fazer isso. Somos marketing e Deus vai fazer o resto como recrutador das almas. Vamos ficar em pé e vamos orar?